Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Sadraque, professor da disciplina de Direito Penal. Nesse vídeo nós veremos um trecho da aula referente à história do direito penal e os princípios constitucionais, tá bem? Não esqueçam aí de ativar o sininho para receber as nossas notificações, já deixe seu like, tá certo? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aí, entrando propriamente nos princípios constitucionais em matéria penal, temos um princípio da legalidade penal. E o que vem a ser isso, pessoal? É um princípio de índole constitucional, tá certo? E também amparado aí em outros diplomas jurídicos, tanto interno, nacional, quanto externo, internacional, tá ok? E aí a Constituição Federal vem lá no seu artigo 5º e diz o seguinte, que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. E aí o artigo 1º do Código Penal também repete essa redação. E um exemplo de diploma internacional, nós temos o artigo 9º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, também dispõe de forma semelhante, tá certo? O princípio da legalidade, ele exige que para a existência de uma norma penal incriminadora, ou seja, crime, é necessária uma lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional, tipificando aquela conduta como criminosa, tá certo? E aí temos aqui a informação de que não é possível a criação de tipos penais por intermédio de medida provisória, tá ok? Ou lei delegada, pois são elaboradas, não é isso, pelo presidente da República, tá certo? Então, pessoal, prestem atenção aqui em mim, por gentileza. O princípio da legalidade, pessoal, então, aqui em matéria penal, é um princípio de legalidade restrita ou estrita. Por quê, pessoal? Porque somente lei, tá certo? Votada e aprovada pelo Congresso Nacional, pode, pessoal, criar tipos penais incriminadores, tá certo? Porque numa legalidade ampla, a gente poderia aceitar, se fosse possível, a criação de tipos penais mediante uma medida provisória, que seria aí uma espécie legislativa, mas de atribuição do presidente da República, tá certo? Mas em virtude do princípio da legalidade, não é possível a veiculação de matéria de índole penal incriminadora mediante aí medida provisória, tá certo? Também não é possível mediante lei delegada. E o que vem a ser a lei delegada, pessoal? É aquela lei, tá certo? Em que o Congresso Nacional, ele delega essa atribuição ao presidente da República, tá certo? É uma autorização legislativa para que o presidente da República edite ali uma lei delegada, tá certo? Também não é possível, por intermédio de lei delegada, que se crie tipos penais incriminadores, tá certo? Estamos todos bem? Então vamos prosseguir aqui no nosso estudo, pessoal. Vamos então fazer uma questão para fixar aí o entendimento de vocês, tá bem? Foi uma questão, pessoal, cobrada no 14º exame de ordem, no ano de 2014. E a questão, ela diz o seguinte, que o presidente da República, diante de nova onda de protestos, decide, por meio de medida provisória, tá certo? Criar um novo tipo penal para coibir os atos de vandalismo. E aí, pessoal, essa medida provisória, ela foi convertida em lei sem que houvesse, sem impugnações, tá bem? E aí, a banca diz o seguinte, com base nos dados fornecidos, assinale a alternativa à opção correta, tá bem? Então, vamos lá. A alternativa A, pessoal, diz o seguinte, que não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, quando convertida em lei. Essa alternativa aqui, pessoal, visivelmente está incorreta, tá certo? Porque há ofensa sim à reserva legal. De modo nenhum, medida provisória, pessoal, pode veicular matéria de direito penal incriminador, mesmo que ela seja convertida em lei, tá certo? Então aqui há ofensa sim, houve ofensa ao princípio da reserva legal, tá bem?
A alternativa B diz o seguinte: não há ofensa ao princípio da reserva legal na criação de tipos penais por meio de medida provisória, pois houve avaliação prévia do Congresso Nacional. Porém, pessoal, observem que na medida provisória há uma avaliação prévia do Congresso Nacional apenas no requisito que se refere à edição da medida provisória, ou seja, a questão da urgência e relevância. O Congresso Nacional, ele observa apenas a questão ali da urgência e da relevância da edição da medida provisória. Porém, ele não avalia o conteúdo dessa norma, tá certo? Então, essa alternativa também está incorreta. E aí, a alternativa C diz o seguinte: que há ofensa ao princípio da reserva legal, tá certo? Pois não é possível a criação de tipos penais por meio de medida provisória. Então, pessoal, essa alternativa aqui parece-me que está correta. Vamos analisar a alternativa D. Diz o seguinte: que há ofensa ao princípio da reserva legal, pois não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei em matéria penal. Veja bem, pessoal, aqui prestem atenção nesse detalhe. Em momento nenhum foi dito que não cabe ao presidente da República a iniciativa de lei. Foi dito que o presidente não pode veicular matéria de direito penal incriminador por meio do diploma medida provisória, tá certo? Mas o presidente pode encaminhar sim, não é? À Câmara dos Deputados, tá certo? Que é a casa iniciadora nos casos de projeto do presidente da República, se inicia a análise pela Câmara dos Deputados. Então é possível que o presidente da República encaminhe projeto de lei em matéria penal para a Câmara dos Deputados, tá certo? Então a alternativa D está incorreta. A alternativa correta seria a letra C, certo, pessoal? Então vamos continuar aqui no nosso estudo, tá bem? Então, letra correta seria a letra C. O que você acabou de assistir foi um trecho das nossas aulas. Para mais vídeos como esses, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas nossas redes sociais.